Seja muito bem-vinda, protagonista! Seja muito bem-vindo, protagonista! Que bom estar aqui com vocês para a gente se aprofundar nos assuntos da nossa evolução enquanto uma alma em evolução, não é mesmo? Então a gente está aqui hoje com mais um episódio de Juliana Góes Podcast para se aprofundar nos temas como inteligência emocional, saúde mental, saúde espiritual também. E todos os aspectos do autoconhecimento que envolvem a gente passar a não só se olhar, mas se enxergar por dentro, né? Porque muitas vezes a gente faz vista grossa para algumas questões que talvez a gente não se sinta pronta para olhar, mas cada vez que você procrastina esses movimentos, você está adiando uma oportunidade de se livrar de uma amarra que você ainda tenha, de uma limitação, de um bloqueio. Então, pelo menos o que eu sinto hoje das pessoas que eu sou muito grata e muito honrada em poder acompanhar, em poder apoiar profissionalmente. Quando a gente passa a ter essa relação mais íntima com a gente, fica muito mais fácil ter a compreensão, ter o discernimento dos ajustes que a gente precisa fazer. E eu venho percebendo muito isso porque com a maternidade mesmo, sabe, gente? Eu meio que entrei em choque quando a minha filha... Eu comecei a planejar esse ano e percebi que ela ia fazer 7 anos. E óbvio que eu sei que ela vai fazer 7 anos, mas 7 anos, gente, 7 anos. E é um aspecto que na antroposofia, que é uma linha de estudos que eu gosto muito também, de Rudolf Steiner, e também uma linha de educação, né, antroposofia, eu entendi sobre as épocas, né, as fases da vida, os setênios que a gente vive. E o primeiro setênio é muito com a mãe. E aí, quando entra o segundo setênio, é muito a descoberta do pai. E não que isso seja um problema, isso é maravilhoso, porque ela vai nutrir, né, de repente, aspectos da relação pai e filha, e somos gratos e abençoados em ela poder ter isso. Quando eu tinha 7 anos, o meu pai já estava com um tumor no cérebro e o meu pai já estava passando por cirurgias e perdendo a visão. Eu já era uma menina no início de uma carreira como patinadora, era meu pai que me levava para os treinos. E o meu primeiro setênio foi um setênio de... Geralmente, quando a criança descobre a presença do pai, tem tantas crianças que não têm a presença do pai. Eu tive por um pouquinho de tempo, mas foi uma presença bastante desafiadora. E uma coisa que eu me lembro nessa época é que ao mesmo tempo em que eu queria muito estar com meu pai, eu não conseguia estar com meu pai porque doía vê-lo naquela situação. Então, o que eu queria dizer para vocês, não estava nem no roteiro, mas sei lá, eu senti de dizer isso, é que às vezes você está vivendo uma situação muito frágil dentro de casa ou com a sua família, a gente vai ter naturalmente um ímpeto de fuga, de querer sair daquele lugar para espairecer, para respirar. Não se julga nem se culpa por isso. Talvez as pessoas vão até te cobrar mais presença, mas você, tá tocando sua vida, tá fazendo outras coisas, que absurdo. Não, porque talvez seja assim, somente desse jeito que você vai conseguir lidar com aquela situação de fato. E eu lembro que quando criança eu queria sair de casa, queria dormir na casa das minhas amigas, eu queria sair daquele lugar, porque por algum tempo meu pai ficou com cuidados a domicílio, né, internado em casa. E, nossa, minha mãe foi uma baita guerreira nisso tudo, e eu só fui capaz de perceber tudo isso adulta, né? Quando eu percebi o tamanho do protagonismo e da resiliência da minha mãe de continuar trabalhando, de continuar tocando a vida dela e lidando com aquela situação. E a minha filha está se vendo aqui numa grande oportunidade, num grande privilégio de ter um pai presente, de ter uma família funcional, um pai amoroso. Óbvio que eu tenho defeitos e pontos de melhoria, o Krika também, mas é isso, esse convite da convivência, eu digo isso além de maternidade e paternidade, que é um pouco mais específico, mas na pessoa que caminha do seu lado, seu companheiro, sua companheira, eles estão ali justamente para te apontar, de repente, um norte evolutivo. As almas não se encontram à toa. Eu acredito muito nisso, não sei quais são suas crenças, mas existe um propósito evolutivo até nas convivências mais desafiadoras. E o que eu sinto hoje é que é muito inesperado isso, mas eu já fiz relatos do Liam, meu filho mais novo, ele ser uma criança considerada high need. High need não é um diagnóstico, tá, gente? É apenas uma característica comportamental.
E uma criança high need, talvez você tenha um sobrinho, um afilhado, ou um filho, uma filha, é uma criança que tem menos tolerância à frustração, então geralmente ela explode no momento de frustração, mas da mesma forma ela vira página rápido, é uma criança muito alegre, muito ativa, muito criativa, muito disruptiva, que às vezes é chamada de rebelde. E às vezes ela é envelopada num rótulo pejorativo de que essas características brilhantes e valiosas sobre ela são algo ruim. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente aborda uma criança rotulando: ah, você é ciumenta com a sua irmã, você é ciumento com o seu irmão. Não precisamos rotular as crianças, eles estão sentindo emoções que todo ser humano sente. Isso não precisa ir para a identidade de uma criança. E por ter estudado comportamento antes de ser mãe, isso me ajudou, mas eu entendo que mesmo sabendo, na prática a gente tem que se dedicar e se perceber nos contextos e nos significados que a gente está dando para quem as nossas crianças são, porque somos adultos que estamos tendo imensas dificuldades em sermos autênticos, autoconfiantes e lembrarmos do nosso protagonismo, porque provavelmente um dia a gente aprendeu a caracterizar de uma forma negativa características nossas, porque toda característica tem luz e sombra. Toda característica tem desafio e tem oportunidade. Mas lá talvez te rotularam e você aprendeu a fazer isso e continua fazendo isso com você mesmo. Aí fica muito difícil ter uma vida em que você se sente feliz habitando a própria pele porque você está se julgando, se criticando, se culpando. E eu vejo que a gente faz isso com as crianças. E eu não vou me excluir dessa conta porque eu também já cometi falhas e sei que ainda vou continuar cometendo, mas que eu possa ter discernimento e presença para perceber e ajustar, perceber e ajustar, perceber e ajustar. Viver uma vida almejando acertar, só acertar, não existe, senão você não tinha aqui materializado, vindo para essa vida, estado nesse corpo material. Você já estava lá, né, namorada divina, pertinho de Deus. Se você não tivesse que aprender, daí o que acontece? A gente vem para essa vida, erra, se julga e só quer acertar. Não, enquanto você estiver respirando, você vai estar errando. Mas o convite que Deus nos traz a partir dessas oportunidades é que você erre, perceba, ajuste para errar um pouco menos. E não para só acertar. E não cometer os mesmos erros, porque naturalmente é como num videogame, você vai avançando as fases, os desafios vão mudando, os atalhos vão mudando, os passinhos, os movimentos vão mudando. Então você chega uma hora que você, já entendi como eu passo dessa fase, passei, já sei o que eu tenho que fazer, não vou mais repetir isso. E aí vem uma nova. Então, essa nossa relação com o erro, ela pode ser extremamente valiosa se a gente se permite impulsionar, né? A partir disso que aconteceu, a partir desse resultado, caso você prefira, não precisa chamar de erro, mas a partir desse resultado, então eu enxergo que eu preciso de fato melhorar isso daqui. Agora, se você se depara com o seu erro, olha para ele e fala: nossa, mas eu sou ruim, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Aonde que você está pondo energia? Qual é o lado que você está alimentando mais? O que você alimenta mais cresce. Então você vai crescer o seu auto-julgamento, o seu senso crítico, que não te leva muito longe, e não a sua capacidade resolutiva de perceber quais são os ajustes, de perceber o que tem que aprender, para de uma vez por todas sair desse lugar da repetição. E a gente está se enganando muito nisso. Então eu vejo que nesses 7 anos da minha filha tem algumas coisas que eu não quero mais cometer. Porque eu comecei a falar do Liam Hynid, e o que é inesperado nisso tudo, dele ter essas características que eu não rotulo e que eu não julgo mais, tá? Porque conversando, até tem um episódio aqui com a doutora Catarina Fagundes, que é pediatra das crianças, ela explica sobre isso, tá? Eu vou pedir aqui pro time até colocar o link desse episódio relacionado aqui na descrição. Porque é um episódio valiosíssimo para você que tem uma criança que você não está conseguindo lidar com a energia dela. São crianças cheias de energia, cheias de ideias, extremamente criativas. Quando a gente apoia essa criança a ser quem ela nasceu para ser, com todas esse leque, essa riqueza de qualidades, se tornam adultos, né? Essas crianças se tornam adultos disruptivos, inovadores, líderes natos.
e que conseguem ter energia suficiente, a disrupção e a criatividade suficiente para causar mudanças em aspectos grandiosos. São essas pessoas, tá? O Krika fez a leitura do mapa védico dele, que é um mapa segundo a astrologia védica. Ele muda um pouquinho do nosso mapa ocidental. E na leitura do mapa dele tem 2 grandes líderes políticos no mundo, extremamente famosos, que têm as qualidades que ele traz no mapa, né, da posição dos astros, do trânsito planetário, muito parecidas, quase iguais às dele. E quando você olha, um deles usa isso muito para o mal e um deles usa isso muito para o bem. O que eu quero dizer com isso? A oportunidade está ali. Cabe a você escolher como que você vai usar as características que você tem de repente, ser rebelde, sim, ser uma pessoa disruptiva, fora da caixa, ser uma pessoa inquieta. Tem como você usar isso para o bem, tem como você usar isso para o caminho da luz, da realização, do impacto positivo à sua volta. E tem como você, a partir de muitas vezes querer negar tudo isso, você cair num lugar de contração tão grande de aspectos seus, que já nasceram com você, e acabar vibrando e levando isso para um lugar muito ruim e muito obscuro. Então, aquilo que você traz dentro de você tem valor, sim. O que diferencia é a maneira como você está usando. E a maneira como talvez você esteja reconhecendo potencial em ser quem você é. Se você quer tirar a rebeldia de uma pessoa rebelde, você tira a essência dela. E rebeldia pode ser usada para muita coisa boa quando bem dosada e bem colocada, considerando tempo, espaço e circunstância. Porque não é o tempo todo que a gente vai ser rebelde. Não dá, isso não se sustenta. Você está entendendo? E daí, dentro desse contexto, eu nunca imaginei que para mim, hoje, uma pessoa tão diferente do Liam fosse ser tão mais fácil lidar com ele do que com a minha filha, que é muito parecida comigo. Isso é muito assunto de terapia para mim, turma. Mas tem sido um grande aprendizado respeitar o processo dela e ver nos comportamentos dela, em alguns comportamentos eu me vejo. E sabe o que eu vejo sobre mim? O que eu ainda não consegui resolver. É duro. É duro. Mas todos os dias eu olho e falo, é Deus me mostrando de novo o caminho. O que eu já consegui mudar? Já consegui mudar um monte de coisa, mas não é da noite pro dia, gente. Não é da noite pro dia. E quando eu olho coisas que doem em mim, a minha filha fazendo parecido, eu paro, eu respiro fundo e falo, tá bom. Que bom que eu tô presente o suficiente para perceber. E que eu não tô mais no modo da ignorância, no modo automático de repreendê-la, de brigar com ela, sabendo que o maior exemplo ainda sou eu. Então, mães e cuidadoras, acolham o seu processo. A gente talvez precise de uma vida inteira e mais que isso até, para consertar aspectos muito profundos da nossa alma. Mas lembrem que os pequenos vão crescer e que eles vão ter a oportunidade que a gente também está tendo de se revisitar, de fazer terapia e de se ajeitar naquilo que a gente não conseguiu a tempo ajeitar em nós para ser um exemplo melhor. Eles ainda vão ter tempo. Você não precisa ser a pessoa perfeita. Você não precisa ser perfeita para criar seres humanos bons, honestos, protagonistas. Você só precisa reconhecer que tem muita coisa para arrumar aqui ainda e às vezes orientá-los de que você ainda está no caminho. Então, hoje eu lido muito facilmente com o Liam e com essas oscilações dele. É inesperado. E ele e o Krika são muito parecidos e às vezes eles têm mais atritos até. Mas é justamente por isso. A gente vai ter mais atritos aonde existe a maior oportunidade de melhoria. De aspectos que a gente precisa ainda ajustar, sabe? Então, o que eu queria falar para vocês, eu nem sabia quando eu sentei aqui, vocês não precisam saber disso, mas eu só abri meu coração e me permiti conversar,
E essa é a mensagem que eu queria passar. Não espera ser a pessoa perfeita para ter a vida perfeita, para ter filhos perfeitos. Isso não vai chegar. Talvez um dia chegue e a gente nem volte mais. A gente fique lá com o Papai do Céu, né? Namorada divina. Namorada divina, porque namorada para namorada. Lá, habitando a morada divina. Eu tenho cada vez mais sentido uma grande verdade nisso. E é muito relativo ao trabalho que a gente está fazendo aqui. E quando eu digo trabalho, é o trabalho também de se perceber e de se reconhecer. Não é só o trabalho de evoluir o tempo inteiro. Porque o primeiro passo para qualquer transformação é criar consciência. Se você já tem consciência, se agradeça por isso. E não espere que no dia seguinte você vai acordar transformado. Autoconhecimento não é sobre isso. Autoconhecimento é sobre você se permitir, quantas vezes forem necessárias, 1% de melhoria. E não a transformação completa. Isso não existe. Eu preciso ser muito sincera com você. Talvez seja esse o erro que você está cometendo, que está te impedindo de sentir que você já tem valor nessa vida. E de que você já é merecedora do amor das pessoas à sua volta, de que você já é digna de reconhecimento. Se você já tem consciência, se agradeça por isso. Esse é o primeiro passo para qualquer transformação. E depois, meu bem, nem que seja 1% ao dia. O que não pode existir aqui é você desistir de você. E isso de verdade eu não desejo para ninguém. Ainda que a vida aperte aí o nível hard das fases que a gente vai viver, para e respira, se percebe, conversa com as pessoas, deixa elas saberem o tamanho do desafio que você está vivendo. Porque o que se passa aí dentro, ninguém pode adivinhar, nem a pessoa que habita o seu teto, aí divide teto com você, ela não pode adivinhar. Então, quanto mais comunicação a gente tiver, quanto mais transparência a gente tiver e falar sobre ter conversas difíceis, como eu já estou tendo com a minha filha sobre aquilo que eu gostaria de mudar. De falar, filha, você não está aprendendo tanta coisa nova todos os dias? Eu sou sua mãe e pode ter certeza que eu tô aprendendo muito mais coisas novas todos os dias com você e tô aprendendo a ser mãe. E eu falo isso pra ela e tira um peso imenso das minhas costas. Assumir que eu sou a mãe possível e parar definitivamente de tentar ser a mãe perfeita, porque a mãe perfeita não existe. E eu quero encerrar esse episódio dizendo uma coisa para vocês. Do sânscrito, putra. Putra. Os filhos em sânscrito são putra. O que isso significa? É um radical de 2 palavras. Aqueles que libertam os pais da escuridão. Ou aqueles que libertam os pais do inferno. Então percebe que todos os desafios que talvez você esteja vivendo com os seus pais são justamente os presentes de Deus para que você seja liberta. Mas é um dia de cada vez. Continua e confia. Se fosse para ser fácil, né? Mas a vida, o que a gente chama de problema, é a vida. E a gente não precisa transformar tanto detalhe em problema. Convivências não foram criadas para serem fáceis, e sim para nos capacitar, nos fortalecer e nos ensinar. E é nisso que eu acredito. Então, um grande beijo para vocês. Obrigada pela audiência, pelo seu tempo. Manda esse episódio para que ele chegue a mais vida. Mas manda mesmo, por favor, eu conto com vocês. É muito importante para nós que mensagens como essa que fazem com que a gente pare, reflita, evolua e se eleve enquanto comunidade. Isso é muito importante para aquilo que o futuro nos reserva, tá? Então é uma missão que eu sou um grão de areia nessa missão, e a partir do momento em que você faz com que essa mensagem chegue mais longe, somos uma pequena duna nessa imensidão desse universo, se juntando e se unindo por um propósito maior. Combinado?
Então é isso. Teremos convidados em próximos episódios, turma. Sim, sempre. E para você que gosta dos meus acessórios, Ornali está aqui. Temos novidadinhas e vou deixar um cupom para vocês. Então, Ornali é uma das minhas marcas aqui do meu empreendedorismo, porque ela não se conforma, né? Estamos aqui como podcasters, eventualmente caiu o microfone, mas tá tudo bem. Estamos aqui como podcaster, mas eventualmente estamos ali atuando como mãe, como amiga, como filha, como palestrante, como autora e como empreendedora e mentora de mulheres. E algumas de vocês me perguntaram sobre a mentoria Dharma, que eu falei em episódios anteriores. A gente tá com a turma cheia atualmente, mas você pode preencher essa aplicação e saber mais sobre a mentoria, o formato, porque é uma mentoria que cabe na rotina das mulheres. Ela é ótima para mulheres que estão em transição de carreira e de vida, para mulheres que querem fortalecer o seu posicionamento e seus resultados no digital, na carreira, sem comprometer aquilo que é mais valioso para você, que é a sua saúde, que é a sua família. Então, esses são os meus pilares, são valores que eu não abro mão, inegociáveis. Então, você pode preencher aqui a aplicação e, surgindo uma oportunidade, uma vaga, o time entra em contato com você, combinado? Mas faça isso por você. É muito lindo perceber o avanço das mulheres que estão aqui, sabe, trilhando. Eu vou deixar também o QR Code, o link para a aplicação da mentoria. Mas como essas mulheres, a partir de movimentos contraintuitivos, estando mais do lado delas, honrando mais o autocuidado e a saúde, estão conseguindo ter muito mais coragem para dar o passo na carreira, coragem para nutrir, para regenerar seus relacionamentos. E é muito isso que eu vivo há muitos anos, que sigo aprendendo. E é o que eu faço exatamente questão de incluir como pauta de uma mentoria que não é só sobre negócios, mas é sobre vidas e almas em transformação. Então é isso, meu bem. Te vejo no próximo episódio. Até mais.